A profecia de 700 anos que foi cumprida. O nascimento de Jesus. Você acredita em profecias? Descubra o mistério por trás do nascimento de Jesus. Neste vídeo exclusivo, revelamos a profecia de 700 anos de Isaías, que detalhou o lugar e a forma exata do Messias. É a história bíblica do nascimento de Jesus que a maioria nunca viu. Prepare-se para se emocionar e ter sua fé renovada. Voltamos 700 anos no tempo para entender como profetas como Isaías e Miqueias descreveram o evento mais importante da história. Vamos mergulhar nos detalhes. Assista até o final e veja como a história de um bebê na manjedoura prova um plano perfeito de Deus. Imaginem um tempo, há quase 3.000 anos, um tempo de mistério, de profecias sussurradas ao vento, de pessoas que esperavam por algo grandioso, algo que mudaria o mundo para sempre. Hoje, não vou contar a história do nascimento como você conhece. Vou revelar um segredo, uma peça do quebra-cabeça que liga um profeta antigo de 700 anos antes de Jesus a um bebê deitado em uma manjedoura. É uma história de esperança, de um plano divino tão perfeito que desafia a nossa compreensão. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje, você nunca viu dessa forma. Há muito, muito tempo, em uma terra chamada Israel, vivia um homem especial, chamado Isaías. Ele não era um rei nem um guerreiro, mas tinha um dom incrível. Ele podia ouvir a voz de Deus e transmitir mensagens ao povo. Isaías viveu em um tempo difícil, de guerras e tristezas, e o povo de Israel muitas vezes se sentia perdido e sem esperança. Mas Isaías, com sua voz poderosa, não falava apenas de problemas, ele falava de esperança, ele falava de um futuro glorioso. Foi então que Isaías, um dia, entregou uma mensagem que parecia inacreditável. Ele disse, e está lá registrado no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Parem e pensem nisso. Uma virgem grávida? E o nome do bebê seria Emanuel, que significa Deus conosco. Isso era algo totalmente novo, algo que nunca havia acontecido. As pessoas devem ter se perguntado, como isso é possível? Quem seria essa virgem? E quem seria esse Emanuel? Essa profecia ficou guardada por 700 anos, passando de geração em geração, como um enigma, uma promessa. Mas Isaías não parou por aí. Ele continuou a pintar um quadro desse futuro libertador. Mais tarde, ele disse, em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Uau! Um menino que seria chamado de Deus Forte e Príncipe da Paz. Isso não era um menino comum. Isaías estava descrevendo alguém que traria uma paz que o mundo nunca tinha visto. Alguém com um poder e uma sabedoria que vinham do próprio Deus. As pessoas olhavam para os céus imaginando, quando esse menino chegará e como saberemos que é ele? 700 anos é muito tempo. Imagina a paciência. Mas a profecia não era apenas sobre quem ele seria, mas também onde ele nasceria. Outro profeta, Miqueias, que viveu na mesma época de Isaías, complementou essa profecia crucial em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Éfrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Belém, uma cidadezinha tão pequena, tão insignificante, que mal aparecia nos mapas. Mas Deus havia escolhido esse lugar humilde para o nascimento do maior rei que já existiu. Isso mostra que Deus não olha para o tamanho ou a importância das coisas como nós olhamos. Ele usa o simples para realizar o extraordinário. Agora, vamos avançar no tempo. 700 anos se passaram.
As pessoas ainda liam as palavras de Isaías, ainda se perguntavam sobre a Virgem, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro e a pequena Belém. E então, algo começou a acontecer que parecia tirar tudo do lugar. Em uma pequena aldeia chamada Nazaré, muito longe de Belém, uma jovem pura e simples chamada Maria recebeu uma visita inesperada. Um anjo apareceu a ela e disse: "Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Maria, que era virgem, ficou confusa. Como isso será? Mas o anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e ela conceberia. Lembram-se da profecia de Isaías? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. O primeiro pedaço do quebra-cabeça estava se encaixando. Mas e Belém? Maria estava em Nazaré. Como ela iria parar em Belém para cumprir a profecia? Foi aí que um decreto do imperador romano César Augusto aconteceu. Ele ordenou um recenseamento. Todos tinham que ir para a sua cidade de origem para serem registrados. José, o noivo de Maria, era da família de Davi. E Davi nasceu em, adivinhem, Belém. Então, Maria e José, grávida e cansada, fizeram a longa e difícil viagem para Belém. Eles chegaram, mas a cidade estava lotada. Não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria. O único lugar que encontraram foi um estábulo simples, onde os animais dormiam. E foi ali, naquela noite humilde, entre o cheiro de feno e o calor dos animais, que a profecia de Isaías e Miqueias, de 700 anos, finalmente se cumpriu. Maria deu à luz o seu filho, um bebê frágil, deitado em uma manjedoura, não em um palácio, mas em um lugar tão humilde. Ele foi chamado Jesus, mas também era o Emanuel, Deus conosco. Ele era o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz que Isaías havia prometido. Os pastores do campo vieram correndo, os anjos cantaram nos céus e uma estrela guiou sábios de terras distantes. A história do nascimento de Jesus não é apenas um conto bonito. É a prova de que Deus tem um plano perfeito, detalhado séculos antes. Ele cumpre suas promessas de maneiras que jamais imaginaríamos, usando o simples, o inesperado, para realizar o impossível. Aquele bebê em Belém não era apenas um bebê. Ele era a profecia de 700 anos, que finalmente veio ao mundo para trazer esperança, paz e amor a todos nós. E essa é uma história que você nunca vai esquecer, e essa é a beleza e a prova do amor de Deus. Um plano que começou 700 anos antes se cumpriu perfeitamente, no lugar mais simples do mundo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e a promessa de paz. Se você ficou maravilhado com o poder dessa profecia, deixe seu like e ative o sininho para continuar descobrindo as histórias mais fascinantes da Bíblia. Clique na tela agora para assistir a este outro vídeo. O discípulo misterioso que abalou Roma. A história que te fará amar ainda mais esse príncipe da paz. Obrigado por assistir e que a paz dessa história esteja com você. Até o próximo vídeo. Amém e assim seja.